Olá, meu amigo, minha amiga, mais uma vez muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José em tempos tão complicados, né? Onde cada vez mais está se fazendo importante, fundamental que nós consigamos conversar com outras pessoas para explicar o que é que está acontecendo de fato no nosso país. Quais são os temas importantes que são escondidos da maior parte do povo brasileiro e como isso atinge a nossa realidade no presente? Bom, a gente vai falar sobre isso aqui, vamos tocar em situações que eu tenho certeza que mexem muito com você, mexe comigo, e a gente vai tentar entender que fatos e que situações são essas. Se você está chegando agora, se inscreva aqui no nosso portal também, venha fazer parte das nossas reflexões, dê o cliquezinho para ativar o sininho, o joinha que é muito importante, convide outras pessoas para virem aqui para o nosso portal e mande seus comentários para cá, porque são muito importantes, são muito bem-vindos. Gente, eu tenho certeza absoluta que pessoas como você que estão aqui no nosso portal, você que está chegando agora, vocês têm tido um incômodo muito grande de ver uma coisa chamada o empoderamento da ignorância, a burrice ostentação. As pessoas que perderam qualquer tipo de vergonha, de pudor, de se colocarem numa posição absolutamente vergonhosa, uma situação absolutamente irracional. A cada instante nós estamos perdendo pessoas aqui no nosso país por conta da Covid. Eu acabei de receber a notícia da atriz Nissete Bruno, né? É um patrimônio da dramaturgia aqui no nosso país, uma pessoa muito querida no meio artístico, enfim. Morreu também vítima da Covid. O que nos choca muitas das vezes é ver que como as pessoas que estão ligadas politicamente a essa onda da ignorância empoderada no nosso país, como elas minimizam, como elas desprezam a morte de um ser humano, né? Como isso passa a ser uma coisa absolutamente pueril para essas pessoas. E isso incomoda muito a gente, porque a gente vai vendo do nosso lado pessoas que se desumanizaram por razões totalmente absurdas, inexplicáveis, enfim. E aí a gente vai chegar a algumas conclusões, como é que essas pessoas ainda apoiam, ou parcela das pessoas ainda apoiam o presidente da República, e uma parte importante acha que ele não tem nada a ver com essas mortes aqui no nosso país. Como eu tenho dito para vocês o tempo todo, a cobertura dos meios de comunicação, ela não esclarece suficientemente bem a opinião pública. E não faz isso por uma situação, por um descuido, não. Isso tem um propósito. Quanto mais esse governo se mantiver com o poder na mão, sobretudo o poder econômico, melhor para os grupos de comunicação também, porque hoje eles têm muito mais negócios fora dos meios de comunicação do que dentro dos meios de comunicação. Então eles vão esticando a permanência de Bolsonaro no poder, apesar dele fazer críticas, ele fazer muito alarde, mas todo mundo sabe que ele é um personagem passageiro. Ele é um pigmeu mental, ele é um pigmeu político, ele não está ligado a nenhuma grande estrutura e ele será descartado e o final dele será a cadeia dele e da sua família. Eu quero chamar a atenção de vocês para alguns aspectos ligados a essa boçalidade. De vez em quando aparecem algumas dessas criaturas aqui no portal, né? Eu interajo com elas, porque às vezes eu tento mexer com algum ser humano desse, mas eu percebo que tem casos que são irreversíveis. Pessoas que, inclusive, colocam o presidente num campo mítico, num campo bíblico, né? Achando que ele é o representante de Deus e que ele está lutando contra o comunismo, enfim. Uma série de fantasias que não correspondem à verdade. Gostam de citar versículos bíblicos, né? Eu errei até quando eu falei ontem, João, que ele sempre cita João 8:23, na verdade é João 8:32. E eu lembrei que o João 8:44 diz que a mentira, né, é uma arma do diabo, de Satanás, e que já nasceu homicida desde sempre. Então essas pessoas deveriam prestar mais atenção quando elas estão apoiando um mentiroso, quanto mais como o presidente da República. Isso é uma coisa até que perverte até as leis de Darwin, né? O presidente ontem ele deu uma entrevista para o seu filho, o Eduardo Bananinha. O Eduardo Bananinha, gente, eu peguei aqui uma matéria na BBC, né, inglesa, né, com sucursal no Brasil, e eles fizeram uma matéria em 2019 mostrando que o Eduardo Bananinha ele conseguiu o milagre de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele estava lotado em gabinete de liderança política lá em Brasília desde os 18 anos. Em atividades que ele deveria estar presente, porque está na liderança de partido, requer a presença em plenário, enfim, em articulações dos funcionários ali que estão lidando com isso, conforme o regimento
da Câmara Federal. No entanto, ele ficou 5 anos aqui no Rio de Janeiro estudando. E ele não soube explicar como é que ele estava embolsando essa grana para estudar no Rio de Janeiro sem fazer absolutamente nada em Brasília. Então a situação, gente, já vem de berço. E ontem o Bolsonaro, numa entrevista para o Eduardo Bananinha, que tem uma postura muito arrogante, né? Ele gosta sempre de ostentar armas e tal, né? Ele veio explicar mais algumas coisas em relação à Covid. Eu sei que muita gente não gosta de ver, mas é importante a gente observar os crimes que são cometidos, os crimes de responsabilidade, para a gente, lá na frente, né, saber como o presidente deve ser denunciado, ou deverá ser denunciado por todos esses crimes bárbaros que estão acontecendo no nosso país, resultantes da pandemia. Mas veja o que ele diz aqui, senão é uma coisa assim da gente ficar muito indignado, né? Vamos lá. Combater o vírus, onde poucos fizeram, dentro do Brasil houve muita reação, porque a proposta foi nossa. E cada vez mais, né, estamos demonstrando que as orientações nossas, já que não tínhamos como ter esse tipo de política, deu certo. Como é que eu descobri a hidroxicloroquina? É muito simples. Na África subsaariana, por exemplo, o elemento chegava com malária, que tem lá muito comum, e com a Covid-19. Tomava hidroxicloroquina e se curava. Como que uma pessoa com mediana inteligência entende que a hidroxicloroquina serve para duas coisas? E no Brasil deu certo. Eu, por exemplo, tomei. Aqui em casa, aqui os familiares pegaram também. Gente, então ele fala isso assim com muita naturalidade, e aí na entrevista, né, aqui fica ele, o Eduardo Bananinha, né, levantando a bola para o seu pai, o empregador mor da família, né, com dinheiro público, e o Bolsonaro ele repete isso insistentemente, que na África as pessoas tomavam cloroquina para malária e por tabela acabavam se curando ou se precavendo da Covid. E que o Brasil tem números muito positivos em relação à pandemia, porque graças a ele tem induzido as pessoas a tomarem cloroquina, os níveis são muito abaixo do que poderiam ser. Então ele acha ainda que ele é um cara responsável por ter evitado mortes aqui no nosso país, né? Então ele coloca essas perversões, essas boçalidades, essas mentiras, e o povo dele que o segue, né, acredita nessas mentiras, que é uma coisa até satânica, né, já que a gente usou aqui a Bíblia aqui no começo do nosso papo, né? Mas não existe isso porque o africano, o continente africano, não usa cloroquina. Para erradicar a malária, a primeira coisa que eles fizeram, que eles fazem, é combater o mosquito. E quando eles são contaminados, os poucos que têm algum tipo de recurso para usar algum medicamento não usam a cloroquina, eles usam um outro medicamento que é feito à base de uma planta chinesa que custa muito caro. Isso aí está na internet, é só pesquisar, eu já falei sobre isso em um outro programa, mas ele vai repetindo essas mentiras assim de uma forma absolutamente irresponsável e deslavada uma atrás da outra. E a gente fica preso a essas pautas malucas. A gente não discute mais economia no Brasil, educação, saúde, a gente não discute assunto importante, a gente só fica discutindo os devaneios do presidente da República. E aí tem uma situação também que esconde esses papos todos, que é o ressentimento que o presidente tem e como ele junta no seu entorno gente ressentida de todas as espécies. É bom lembrar que o Bolsonaro ele foi obrigado a sair das Forças Armadas, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, eu tinha separado aqui, até peguei aqui a legislação militar, que mostra quais são as sanções que um militar reformado ele está sujeito. E uma das sanções que atingem reflexamente um militar que é reformado, como foi o caso dele, por indignidade, né, ele praticamente foi expulso das Forças Armadas. O que acontece com esse indivíduo é que os filhos, os familiares, eles perdem o contato com as estruturas militares, os clubes militares, os lugares de reunião, alguns cursos, alguns eventos, enfim. Essas pessoas ficam alijadas do meio militar, os descendentes ficam afastados do meio militar. Essas pessoas ficam consideradas como se fossem doentes contagiosos que não devem mais pertencer a um ambiente saudável dentro das Forças Armadas, né? E isso explica muito o fato do Bolsonaro ter tido 4 filhos homens e nenhum deles ter seguido a carreira militar, ninguém ter entrado para as Forças Armadas, né? Por que isso aconteceu? Se ele é um homem tão orgulhoso das Forças Armadas, por que nenhum filho quis seguir esse caminho? Os filhos todos, pelo que a gente está vendo, passaram a segui-lo
seguiu o presidente da República, né, o pai, né, pelo caminho mais fácil, como eu acabei de mostrar para vocês na matéria da BBC, de ganhar uma boquinha, um salário sem trabalhar, sem fazer nada. É aquilo que o Kim Kataguiri falou no nosso vídeo anterior, né? É um vagabundo, com V maiúsculo, vagabundo, como disse o Kim Kataguiri. Estou parafraseando aqui o deputado com quem eu não tenho a menor afinidade, diga-se de passagem, né? E aqui no Rio de Janeiro, a corrosão à imagem do presidente, ela vai se acentuando. Eu já mostrei para vocês como os meios de comunicação estão se comportando. Isso aqui é um jornal popular aqui do Rio de Janeiro. Esse jornal aqui custa R$1. Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho mais aqui. É um jornal muito lido, do Grupo Dia, e eles fizeram, nessa sequência aí de abordagem da vida do Bolsonaro, né, uma capa ontem muito sui generis. Diz o seguinte: Jair se vacinando. Aí eles colocam no subtítulo: Brasil ultrapassa 185 mil mortes por Covid, e o Bolsonaro disse que pessoas podem virar jacaré, aquela coisa absurda, né, que ele falou, e se tomarem a vacina da Pfizer. Não tem graça, na boa. Se é para falar coisas fora da realidade, o Meia Hora sugere esses visuais para o presidente, tá ok? Aí eles colocam aqui várias charges. O Bolsonaro aqui de Indiana Jones segurando o jacaré, aí na outra Cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo com a cara do Bolsonaro, outra o Ronaldo Jacaré do UFC, depois vocês colocam aqui o Zé Jacaré do Pica-Pau, o Jacaré do El Chan, e depois o Alligator, né? O outro jacaré também. Eu vou colocar essa foto na descrição dos vídeos, e o link para quem quiser reproduzir, quem quiser ver esse jornal aí um pouco melhor, né? Mas esse é o retrato da corrosão que está acontecendo com o Bolsonaro a cada instante. E hoje também alguns jornais continuam a acentuar essa corrosão da imagem, e depois eu quero mostrar para vocês o que a Folha de São Paulo também, o que ela atesta no meio dessa história toda, num período que antecede a vida e a vinda de Bolsonaro aqui para o governo. O Estado de São Paulo ele salienta o seguinte: o que diz a agenda do presidente? Ali se verifica que Jair Bolsonaro tem muitas prioridades e que a saúde dos brasileiros definitivamente não está entre elas. Então o Estadão fez um levantamento de quantas reuniões o Bolsonaro teve desde quando Pazuello assumiu, entre aspas, né, o Ministério da Saúde, e quantas reuniões ele teve com outros membros do governo. Pastas que não têm tanta importância ou que não estão em evidência agora, como, por exemplo, ele se reuniu 11 vezes com o ministro da Defesa, onde o Brasil, a única guerra que está travando é contra a Covid, e a Covid está ganhando com muita vantagem, né, por conta dessa turma que está aí. Mostrou as várias inaugurações inúteis que ele foi, como a do relógio lá no CEAGESP, que serviu só para juntar pessoas, trabalhadores, para contaminar o máximo que se pode, né, um local de distribuição de alimentos, o que seria um crime hediondo em qualquer lugar do mundo, né? Pois bem, vários encontros com militares, com formação de militares, e nenhum hospital, nenhuma reunião para tratar especificamente da saúde. E vai dizendo essas mentiras que a gente acabou de ver agora mesmo, né? Que ele ainda se acha responsável por conta do povo começar a tomar cloroquina, dos níveis não serem absurdos, né? Segundo a cabeça dele, como ele diz aqui, que está caindo. Numa coluna do dia anterior, a Vera Magalhães, ela publicou um texto que vai nessa linha que eu estou falando com vocês também. A boçalidade contagiosa. Mais que o vírus, é o comportamento indigno do presidente que se alastra. É aquilo que eu falei, o cara perde a vergonha, é o principal funcionário público do nosso país, né? E na medida que ele se coloca de uma forma despudorada, de uma forma ignorante, de uma forma vil, de uma forma mentirosa, de uma forma satânica, né? Como a gente já comentou aqui, isso vai fazendo que muitas pessoas que não têm grande estrutura ou ética, ou moral, ou tem desvios mentais, ou falta de educação, ou tudo isso junto, se identifique com essa criatura. E aí a gente amarga números tenebrosos, e eu volto a sublinhar mais uma vez, com o beneplácito dos grandes meios de comunicação, porque não é possível, volto a frisar, que a população, boa parte da população, ainda não tenha feito a conexão entre essa tragédia que está acontecendo no nosso país e a irresponsabilidade e os atos do governo federal, especificamente o presidente da República. Gente, para finalizar o nosso papo aqui, eu quero tocar aqui na questão econômica, né? Porque, como eu disse a vocês, a gente está muito agarrado aqui nas questões de discutir as boçalidades, e a gente não se liga nesse tipo de situação aqui.
como a Folha de São Paulo está testando hoje, acho que deu para vocês verem aqui, o Brasil empobrece e fica mais distante do mundo. As estatísticas mostram que o Brasil está empobrecendo há 40 anos, há 4 décadas. O Brasil está crescendo menos que em outras partes do mundo. Embora internamente a gente tenha percebido um desenvolvimento em relação a governos, porque se você compara, por exemplo, o governo Lula e o governo Dilma com o governo Fernando Henrique Cardoso, foram governos que estatisticamente foram muito melhores, foram muito mais positivos para o povo do que os governos anteriores. Mas quando a gente compara as estatísticas do Brasil com as estatísticas de outros países em desenvolvimento, a gente perde feio. O que isso significa? Dei uma gaguejada aqui, vamos embora. É que as políticas econômicas do nosso país têm obedecido o mesmo padrão, o mesmo modelo. Nós temos um país que está ficando cada vez mais desindustrializado, que a ciranda financeira ficou sendo conduzida por pessoas ligadas ao sistema financeiro. Os ministros todos da economia que nós tivemos nos últimos 40 anos estavam ligados, de alguma forma, ao mercado. E agora a gente está tendo esse infortúnio de ter o mais radical dos representantes do sistema financeiro como ministro da Fazenda, o ministro da Economia aqui do nosso país. Então a gente tem que continuar a lutar contra esse empoderamento da ignorância, a burrice e a ostentação, mas mais do que isso, a gente não perder o foco. A gente não deve perder esse foco, que o Brasil tem problemas que ultrapassam essa figura abjeta que é o presidente da República. Nós temos uma estrutura de nação, uma estrutura econômica, que assim que Bolsonaro sair, ela deve ser colocada também em debate. Pena que a gente está perdendo esse tempo todo porque a gente fica discutindo as mentiras dessa gente toda que está no poder, né? Gente, eu fico por aqui, espero que eu tenha jogado algumas questões para o debate, para a reflexão do dia de hoje. E vocês... eu peço para que nunca baixem a sua guarda, nunca desanimem, porque se a gente desanimar, aí o caldo entorna de uma vez por todas, né? A gente tem muitas coisas a fazer pela frente. Um abraço, até o próximo vídeo.